Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos estar falando aí sobre um peixe que tem crescido bastante aí no aquarismo em questão de popularidade. Esse é o peixe Polypterus senegalus. Você já deve ter ouvido falar sobre ele aí em algum vídeo no YouTube. Talvez você já tenha visto ele aí em alguma loja de aquarismo, algum pet shop. Ou pode ser que você nem tenha ouvido falar dele ainda. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse peixe. Ele é um peixe bem diferente, conhecido aí por sua aparência pré-histórica, se assemelha aí a um lagarto, a um dragão. Então é um peixe aí muito bonito, pessoal. Eu particularmente gosto bastante. Nesse vídeo nós vamos falar algumas curiosidades sobre esse peixe, como nós podemos criar ele da melhor forma no nosso aquário, visto que ele tem se tornado aí tão popular. E as pessoas, às vezes, elas não sabem como manusear corretamente esse peixe dentro de um aquário. Então nós vamos falar um pouco sobre isso durante esse vídeo. Conforme já foi dito, o peixe se chama Polypterus senegalus. Muitas pessoas aí costumam chamar ele de Polypterus senegalus, mas esse não é o nome correto, pessoal. Não é Polypterus, e sim Polypterus. Essa é a pronúncia correta. Vocês podem até ver aí no vídeo alguns deles aí nadando de um lado para o outro, né? Os mais ativos aí são os senegalos, os Polypterus senegalus. Tem dois aí embaixo, né? Que são os listradinhos, que são os Polypterus delresi. Nós vamos falar sobre eles nos próximos vídeos, né? Mas por enquanto vamos focar aqui no Polypterus senegalus. O Polypterus senegalus, ele é um peixe que vem da África. Então é um peixe aí acostumado com um clima um pouco mais quente. Pode chegar aí na criação em aquário aos seus 28 centímetros, porém na natureza eles podem passar um pouco desse tamanho, chegando até aos 38 centímetros. Uma curiosidade sobre eles, pessoal, é que eles são peixes pulmonados, ou seja, eles respiram ar atmosférico. Por isso é importante que no seu aquário, se você for criar um peixe desse, ele tenha acesso à superfície do aquário, para que ele possa subir até lá e respirar. Depois ele volta para o fundo do aquário, é um peixe de fundo. Conforme você pode ver nas imagens aí, eles gostam de ficar no fundo do aquário. E algo muito interessante sobre eles é que quando eles são bem filhotinhos ali, eles desenvolvem brânquias externas. Essas brânquias externas, conforme você pode ver aí na imagem, ajudam eles a captar o oxigênio dentro da água enquanto eles são filhotinhos. Mas conforme eles vão crescendo, essas brânquias elas vão sumindo, porque eles já começam a desenvolver seus pulmões e assim conseguem respirar o ar atmosférico. Também um outro ponto interessante desse peixe é que ele consegue se adaptar ao substrato em que ele está. Se ele está num substrato claro, ele vai se adaptar e vai ficar mais claro. Se ele estiver num substrato um pouco mais escuro, a cor dele vai mudando, então ele vai ficando também um pouco mais escuro. Agora nós vamos falar um pouco sobre a criação desses peixes em aquários. Então, o tamanho mínimo aí de aquário para você estar criando esse peixe é 1 metro de largura por 40 de comprimento por 50 de altura. Mas só um adendo aí na questão da altura do aquário é que não precisa ser tão alto assim. Como o Polypterus ele é um peixe de fundo, ele passa a maior parte do seu tempo ali no fundo do aquário e só sobe quando vai respirar ali o ar atmosférico. Então a altura para ele é indiferente. Na verdade, se for muito alto, vai dificultar a chegada dele à superfície. Então eles preferem que o aquário seja um pouco mais largo, tenha um comprimento um pouco maior e a altura para eles acaba sendo indiferente. Então dê preferência para a largura e o comprimento do aquário. Isso sim é o que vai fazer o seu peixe ficar mais à vontade no aquário. E um aquário de 200 litros é o suficiente para você abrigar aí um deles ou até mais. Você pode chegar até colocar uns 10 aí no aquário de 200 litros, que para ele está ok. Só é importante manter o fundo do aquário liberado para eles. Essa vai ser a área deles. Então tem que ter um espaço legal ali no fundo do aquário, evitar colocar muita decoração ali que possa atrapalhar o nado deles e a convivência deles uns com os outros ali no fundo do aquário. E agora uma dica bem importante: mantenha seu aquário bem tampado. Esses peixes eles são mestres em escapar do aquário. Eu mesmo já perdi aqui um filhotinho que estava em quarentena no aquário e ele passou por uma brechinha mínima do aquário e acabou morrendo. Só encontrei no outro dia. E também já tive alguns
que escaparam aqui do aquário, mas eu consegui salvá-los a tempo e também passaram por brechinhas mínimas que você nunca vai imaginar que um peixe vai passar por ali, mas eles passaram. Então mantenha seu aquário bem fechado, qualquer frestinha que você vê que possa passar ali um Polyptero senegalus ou qualquer outro peixe, você tampe. Agora vamos falar sobre o substrato. É importante que o substrato ele seja bem macio, porque se for um substrato pontiagudo, ele pode acabar machucando aí os Polypteros senegalus que passam a maior parte do tempo no fundo do aquário se apoiando sobre o substrato. No meu caso aí eu estou usando o substrato terracota da M. Breda. É um substrato muito bom e lembrando, eu não estou sendo patrocinado por ninguém, viu? Mas esse realmente é um substrato muito bom, ele é resinado, não perde a cor, não machuca ali a barriga dos polípteros quando eles estão ali no fundo do aquário. E é um substrato também que ajuda a dar uma puxada na cor deles, eles ficam com a cor um pouco mais escura ali, fica bem mais bonito. O único ponto negativo desse substrato para mim é o seu valor, que é um pouco alto. Porém, para mim vale bastante a pena. Mas existem outras opções no mercado que são bem baratas e também são muito boas para você poder usar aí e estar atendendo essa necessidade. Uma delas é a areia de quartzo, alguns chamam também de areia de duna. Ela é muito boa, viu? Ela é uma areia que ela é bem macia, ela é um pouco mais barata, então ela atende bem essa necessidade aí. Eu acho também uma areia bem bonita. E tem uma outra mais barata ainda, que é a areia de filtro de piscina. A areia de filtro de piscina ela é muito boa também, ela atende bem essa necessidade. Se você pegar numa granulometria ali bem fininha, ela vai estar atendendo aí essa necessidade de manter o substrato bem maciozinho. O único ponto negativo que eu vi nessa areia quando eu usei ela é que ela acaba criando muitas algas, ela acaba ficando meio esverdeada com o tempo. Então você tem que fazer ali uma TPA, tem que fazer uma sifonagem do fundo do aquário, sempre com bastante regularidade para poder manter ela bem limpinha. E cuidado com substratos pontiagudos, cuidado com o basalto. O basalto ele é muito bonito sim, porém ele machuca os Polypteros senegalus, vai fazer mal para eles. Eles usam ali o substrato para se apoiar e frear quando eles estão nadando. Então tome cuidado com o basalto e outras pedrinhas pontiagudas. E a decoração do aquário, se você gosta aí de plantas, você pode colocar plantas, troncos, rochas no aquário. Mas é bom você tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente acaba assustando os peixes quando entra ali no quarto ou na sala em que eles estão, e eles acabam se debatendo de um canto para o outro dentro do aquário e pode acabar se ferindo aí nos troncos, nas rochas. Então tome um pouco de cuidado com decorações pontiagudas. Eu mesmo preferi colocar só um tronco aí com algumas plantas, conforme você consegue ver no vídeo, e o fundo ali eu deixei sem rocha nenhuma, justamente para eles não acabarem se machucando. Eu tinha deixado aí um tronco anteriormente dentro do aquário, algumas rochas, mas eu percebi que eles apareciam muito machucados, a cabeça deles aparecia sempre com alguns ferimentos. E eu percebi que era porque eles estavam se debatendo dentro do aquário quando eu aparecia para alimentar eles, eles acabavam se assustando, isso é normal. Porém, eu acabei tirando aí essas decorações para não machucar mais eles. Agora vamos falar um pouco sobre os parâmetros da água. Esse peixe ele aceita uma faixa de pH bem extensa, indo do ácido ao alcalino. Nos meus aqui eu acabo deixando um pH um pouco mais neutro, puxado para o alcalino, ali entre 7 e 7,5. A temperatura ideal para esses peixes varia aí entre 24 e 28 graus. Nesse aquário que vocês estão vendo no vídeo aí, está em 27 graus e meio. Porém, em dias de muito calor já chegou a ficar aqui a 30, 31 graus e esses peixes eles suportam bem. Mas não é bom ficar abusando. Então, o importante é deixar ele ali entre os 26 e 27 graus, que é a temperatura ideal para eles. E embora esses peixes eles sejam muito resistentes, é importante você fazer a TPA regularmente e ter uma boa filtragem no seu aquário. Isso vale não só para esses peixes, como para qualquer outro peixe que você vai criar em aquário. Nas imagens que vocês estão vendo aí do aquário, ele está um pouquinho sujo no fundo, pois eu tinha acabado de alimentar os peixes, então é normal que o fundo fique ali um pouco sujo de ração. Também tem alguns caramujinhos que estão ajudando ali a comer o resto das rações. Eu gosto de manter esses caramujos dentro do aquário. Eu tenho feito TPA a cada 21 dias a um mês, mais ou menos. Porém, o que é recomendado é a cada 15 dias. Mas isso aí também vai depender do tanto de espécies que você tem dentro do seu aquário, quantos indivíduos.
se eles são grandes, se são pequenos, dependendo aí da quantidade de carga orgânica no seu aquário. Então, se você tem muito peixe, então é aconselhado que você faça aí uma TPA com um pouco mais de frequência, a cada 15 dias, em alguns casos até semanalmente. Mas no meu caso aqui, como o aquário não tem muito peixe, tem só esses aí, cerca de 10 indivíduos, então acaba que não é necessário fazer TPA a cada 15 dias, eu faço a cada mais ou menos um mês. E a amônia está sempre zerada. Agora vamos falar um pouco sobre a alimentação desses peixes. Pessoal, esse peixe ele é carnívoro. Vocês podem ver em alguns sites aí, alguns vídeos, algumas pessoas falando que eles são onívoros, mas isso não é verdade. Eles são carnívoros. Então é importante você dar aí uma ração para ele adequada. Você tem que dar ração para carnívoros de fundo. É claro que você também pode dar alguns alimentos congelados, você pode dar aí filé de tilápia para eles, mas você tem que saber a origem desses alimentos, se não tem parasitas, e é importante você congelar esses alimentos por no mínimo uma semana antes. Eu mesmo não gosto de ter todo esse trabalho, prefiro dar apenas as rações. Os meus aqui são acostumados com ração desde filhotes, então eu sempre dou a ração e não tem problema nenhum. E uma dica importante é evitar dar tenébrio. O tenébrio ele tem muita gordura e isso afeta aí o fígado dos polípteros senegalos. Então não dê tenébrio para os seus polípteros. E o sistema digestivo desses peixes é bem lento, então você não precisa alimentar esses peixes todos os dias. Você pode estar alimentando eles aí a cada 2 dias, a cada 3 dias, e isso vai depender do tamanho do peixe. Quando eles são filhotes, vocês podem alimentar ele aí todos os dias. Porém, conforme eles vão crescendo, chegando ali a seus 10, 15 centímetros, vocês podem começar a alimentar eles a cada 2 dias. E tem alguns aquaristas experientes aí, que eles acabam dando alimento para eles 2 vezes só por semana, quando eles já são adultos, o que é totalmente suficiente e é compatível aí com o sistema digestivo deles. E esses são peixes de hábitos noturnos, por isso é importante você alimentar eles durante a noite. Quando você já estiver apagando a luz do aquário para ir dormir, você vai lá e coloca a ração para eles. Agora vamos falar um pouco sobre o comportamento desses peixes e a compatibilidade deles com outros peixes em aquário. Eles são peixes bem calmos, na maioria das vezes eles ficam no cantinho deles tranquilos, então evite colocar peixes que são muito agitados, peixes brigões, porque vai ser um problema para eles. E coloquem sempre peixes de tamanho compatível. Se você colocar um peixe muito grande, muito maior do que eles, pode acabar ali afetando eles, pode acabar querendo predar eles. E se você colocar peixe muito pequeno, ele pode acabar predando esses peixinhos menores. Se couber na boca dele, ele vai comer, então evite. Eu mesmo, por falta de experiência, já coloquei peixes menores junto com eles aí, e não foi uma boa ideia. Os peixes sumiam de um dia para o outro, quando eu ia ver estava no estômago deles já, a barriga deles estava até um pouco inchada. Então evite fazer isso, não coloque peixes menores, peixes que cabem na boca deles. Agora, uma outra dica importantíssima, evitem peixes comedores de alga, como cascudos, algaítes. Por quê? Porque esses peixes eles podem acabar se alimentando do muco que os polípteros senegalos produzem. Isso acaba causando aí muitas feridas nos polípteros e inclusive em alguns casos podem até levá-los à morte. Então, esses peixes comedores de algas como algaítes, como cascudos, são peixes totalmente incompatíveis com os polípteros. E também evitem arraias junto com polípteros. Por quê? Porque as arraias elas podem acabar ficando por cima dos polípteros, impedindo que eles subam até a superfície para poder respirar. Então eles podem morrer afogados. Arraias também são peixes que são incompatíveis com polípteros. Existe um grande debate, pessoas que gostam, pessoas que acham que pode, que não tem problema, mas eu particularmente, e a maioria das pessoas que eu conheço, eles não colocam polípteros junto com arraias porque sabem que isso não é muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre o dimorfismo sexual desses peixes. Conforme vocês podem ver na imagem aí, o macho ele tem a nadadeira anal um pouco mais aberta, um pouco maior do que a da fêmea. Então dessa forma aí, quando o peixe já está um pouquinho maiorzinho, você pode identificar se o seu é macho ou fêmea. É isso aí, pessoal. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero ter sanado a dúvida de alguns com respeito a esses peixes, com respeito à criação deles. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, que eu vou tentar responder todos na medida do possível. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar a gente.
Se você conhece algum amigo que se interessa por peixes ou está pensando em criar polípteros, manda esse vídeo para eles. E se inscreva no canal, pois nós vamos fazer mais vídeos a respeito de alguns peixes, inclusive a respeito do Polypterus delhaize, então não perca aí se inscrevendo no canal. Fechou? Então é isso, pessoal. Fui!